E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, iniciamos a cobertura por análise do super evento magistral de Osasco 60 anos. Um torneio no ritmo clássico, 90 minutos para cada jogador, 30 segundos adicionais por lance e mais 30 minutos quando tu chega no lance 40 para jogar o final. Um torneio muito importante para os nossos brasileiros, porque é um torneio que vale rating feed e vale norma também. Ou seja, o mestre internacional Diego de Berardini e o Renato Quintiliano buscam nesse torneio a última norma para chegar na titulação máxima do xadrez. Grande mestre. E o Brasil torce por eles. O Sup também está participando desse torneio. Ele que está buscando aqui o rating de 2.600 na feed. Nesse momento tem 2.581. A Julinha Alboredo também está participando do torneio, atual campeã brasileira de xadrez, buscando aqui os 2.300. E outros brasileiros também estão participando desse torneio, tá? Assim como jogadores estrangeiros também. Agora, hoje eu vou trazer uma partida aqui que foi muito interessante, jogada ontem, pela segunda rodada entre eles. Quem? Luiz Paulo Sup, a locomotiva do nosso xadrez brasileiro, contra Júlia Alboredo. Uma partida que, do ponto de vista estratégico, muito interessante, como vocês vão ver. Rafael, meu guri, o que aconteceu? Então, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que é o que o xadrez é, agora. Parou. E antes de saltar para esse vídeo, eu queria deixar aqui um recado para vocês que querem subir o rating no xadrez, subir o nível. Bom, a Academia Xadrez de Elite está disponibilizando um curso incrível de estratégia voltado para jogadores iniciantes, principiantes no xadrez. São 8 aulas que já foram gravadas durante as aulas da academia, onde os alunos da academia gostaram tanto, evoluíram tanto no xadrez, que a academia decidiu então disponibilizar esse conteúdo para o público. As aulas são com o experiente treinador e jogador, o mestre nacional Daniel Brandão, que tem mais de 14 anos de experiência como treinador profissional de xadrez. Então, se tu tem dificuldade em saber qual plano tu deve adotar em cada cenário da partida, ou muitas vezes fica sem saber o que fazer durante a partida, ou até mais do que isso, fica com dificuldade de reconhecer o plano que o teu adversário vai utilizar, então clica nos links que estão aqui na descrição e já garante a tua vaga para o curso. E o valor do curso ficou de R$40, um valor muito baixo para a qualidade do conteúdo que está sendo entregue, e as inscrições vão ficar abertas apenas até as 23h59 do dia 23 de fevereiro, quinta-feira. Então não perde essa oportunidade. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está a locomotiva do nosso xadrez brasileiro Luiz Paulo Sup contra ela, que? Júlia Alboredo. E no final dessa análise, eu vou trazer também a tabela de resultados, tudo atualizadinho. Fica de olho, o Sup começa a partida com ele mesmo. Equatrino, favorito de Bob Fischer, e tá lá. A Julinha, fiel à defesa siciliana. Seguiu a partida com cavalo F3, cavalo C6 e bispo em B5. O Sup escolhe jogar aqui as anti-sicilianas, a variante Russolimo da siciliana, a variante preferida daquele norueguês malandro, Magnus Carlsen, que não gosta muito de jogar a variante abrindo a siciliana, gosta de jogar um pouquinho mais posicional. Seguiu a partida com G6, preparando o fianqueto, veio a trocação. Bispo por C6, BC6 e D4 rompendo no centro. Peão por, dama por e opa, muito cuidado! Surge essa ameaça na torre de H8 e nessa posição, que é uma posição teórica, existe duas formas de jogar aqui. Ou jogar cavalo F6, limitando a diagonal para não perder inteira aquela torre, ou o lance que a Júlia fez, que é o lance F6, e vocês devem estar se perguntando, Rafael, meu filho, mas e agora por onde que sai esse cavalo que não sai mais por F6? Então, normalmente nessa variante esse cavalo vem para F7, jogando cavalo H6 e cavalo F7, e em algumas variantes o cavalo pode vir para E5 também, como vocês vão ver na partida. Nesse momento, Luiz Paulo Sup chama um amigo dele, quem? O Balboa. Quem é esse, Rafael? O famoso Rock, protegendo o rei dele. Foi jogado bispo em G7, desenvolvendo, e C4, entrando aqui nessa formação de peões, a estrutura Marox. Rafael, meu guri, o que é isso? Quando tu tem um peãozinho em C4 e E4, que limita aqui a casa de D5, essa estrutura se chama Marox. Bom, tudo normal. Foi jogado aqui o lance D6, liberando o bispo de casas claras, cavalo em C3 desenvolvendo em C5. Opa! Tocou essa dama, dama D3 foi jogada e cavalo H6 a Júlia vai desenvolver ali dentro do planinho dela. Bota o cavalo em F7, bota o cavalo em E5, só que nesse momento aqui começa a magia toda a acontecer. O Sup joga aqui um lance muito interessante. Cavalo H4. A ideia desse lance é
jogar o lance F4. Bom, aqui a gente pode pensar, bom, tudo bem, Rafael, tranquilo, o Sup quer ganhar um pouco mais de espaço na ala do rei, mas é muito mais profundo do que isso, como vocês vão ver nessa partida. Esse lance traz uma ideia mais pra frente, estratégica de bloqueio posicional, terrível para a posição das pretas. Fica de olho. Foi jogada aqui. Cavalo F7, a Júlia faz o planinho dela, F4 chegou, bispo em B7 e agora F5. Que é um lance muito criativo, e a ideia desse lance é terrível. É limitar completamente o bispo de G7, que vai ser um dos temas da partida. Claro que esse lance também enfraquece algumas casinhas, como a casa de E5, tanto é que a Júlia invadiu rápido essa casa. Já botou o cavalo na casa de E5. E também, claro, defendeu aqui o ponto de G6. Mas em contrapartida, o Sup também ganha umas casas aqui. Ele ganha a casa de D5 e a casa de E6, além do tema principal, limitar o bispeto de G7. Fica de olho nessa partida. Foi jogado dama E2, claro, a dama estava ameaçada pelo cavalo. E G5 jogado pela Júlia Alboreto, tocando agora esse cavalinho de H4. O cavalo volta para F3, propondo as trocas, e nessa posição a Júlia resolve manter a tensão da partida e não trocou os cavalos. Ela jogou o lance cavalo C6, que é uma ideia muito lógica e natural. Por quê? Observem que se ela trocasse os cavaletos, eu faço dama por F3 e uma variante possível agora é roque e cavalo D5. E aqui a gente já começa a ver esse bloqueio posicional que o lance F5 criou. Olha que terrível. Esse bispo não joga, não tem como jogar, tá totalmente trancado. E observem que o bispo de casas claras também fica limitado, porque agora eu tenho um monstro aqui, um Pegasus na casa de D5. E se tu trocar esse bispo, eu tomo de peão, e agora tu fica com um alvo terrível aqui, que é o peão de E7, que eu vou preparar ataques aqui infinitos, vou pressionar pro resto da partida até cair esse peãozinho de E7. Então é uma posição muito difícil, além dos temas de poder jogar dama H5 e criar um ataque aqui na coluna H. Então provavelmente a Júlia viu isso e falou: não, meu guri, não quero trocar nada. Mandou o cavalo para C6, fica de olho agora aqui na casa de D4 também. Seguiu a partida com o cavalo D5, o Sup invadiu essa casa suculenta. E agora, dama D7 foi jogado. Bispo em D2, segue o desenvolvimento, H5, a Júlia agora tenta ganhar espaço aqui na ala do rei, bispo em C3, e agora a Júlia volta o cavalo para E5. E nessa posição, Luiz Paulo Sup faz mais uma troca muito importante, uma troca também que tem muito do conceito estratégico. Ele faz bispo por E5. Por que ele trocou o bispo e não o cavalo? Porque agora o centro tá fechado, e com o centro fechado, o bispo ele fica muito mais limitado. Ou seja, os cavalos eles trabalham melhor, né, nessa situação onde o centro tá fechado, porque eles vão saltando por cima de tudo ali que tá trancado. Seguiu a partida com a tomada do peão de D por E5, e agora vem o lance torre D1. E observem o bloqueio posicional que está surgindo aqui. O bispo de G7 não joga. O bispo de B7 está limitado por esse Pegasus instalado na casa de D5. Agora a torre está invadindo, aqui tem uma ameaça, né? Eu estou ameaçando o cavalo por F6, cheque, e ganho a dama. Então a dama saltou para a casa de C6. Torre D3, o Sup agora prepara a dobradinha. Já está passando a torre aqui pela terceira fileira também. Foi jogado então rei F7. A Júlia agora conecta as torres. Não fez o roque, claro, né? O rei está bem seguro por enquanto aqui na casa de F7, veio a dobradinha na coluna D, e aqui é muito difícil de jogar de pretas, encontrar um lance para as pretas aqui. Bom, o lance mais natural seria trazer uma das torres para a coluna D, mas ainda assim, tu não tem uma ideia de o que tu vai fazer nos próximos lances. Então a Júlia aqui jogou muito criativo. Bispo em C8, com a ideia de jogar o lance E6 e tentar abrir aqui, trocar um pouco, né, de peões, tentar enfraquecer de alguma maneira a casa de D5, jogar um F5 no futuro, no momento certo, né, mas pode ser uma ideia pra Júlia tentar se libertar nessa posição. O Sup fez o quê? Ele viu a ideia de E6 e voltou o cavalo para casa de C3, para que quando viesse o E6 não viesse ameaçando o cavalo. Então nesse momento a Júlia jogou bispo F8, que talvez traga ainda a ideia de jogar E6 no momento certo, e nesse momento o Sup jogou aqui dama F2, que é mais um lance super profundo. Ele faz aqui um raio-x lá no rei de F7, e vocês devem estar se perguntando: Rafael, meu guri, tu tá maluco? Tá completamente maluco, porque tá completamente fechada aqui a coluna F. Tem um cavalo, um peão em F5 e um peão em F6. Então, esse é o tema do raio-x. Quando tu coloca a dama assim, olhando uma peça lá do outro lado do tabuleiro, é que
em algumas variantes, essa coluna pode abrir toda, e tu tem esse tema do raio-x a teu favor. Por exemplo, se não foi o lance jogar, tá? A Júlia jogou rei G7 aqui, tirou o rei do raio-x da dama, mas se a Júlia joga o lance E6, que era um lance que ela estava programando para jogar em algum momento, a ideia do raio-x fica claríssima aqui, porque o Sup pode jogar cavalo por E5, que é uma verdadeira bomba nessa posição, porque dá um duplo, ou seja, força a tomada do cavalo, e agora, observem como tá abrindo completamente a coluna, porque agora eu tomo em E6, rei por E6, abri completamente a coluna com tempo, um cheque em cima do rei de F7, e agora a torre F1, e eu ameaço o mate com dama F6 e com dama F7, e as brancas estão completamente ganhas aqui. Então o dama F2, o raio-x, foi um lance muito forte e terrível. Agora, a Júlia, claro, ela tava de olho nessa ideia, tanto é que ela jogou rei G7, tirou o rei do raio-x da dama. A Julinha ligadástica, hein? Foi jogada então, dama E3, tirando a dama agora da coluna F, e nessa posição a Júlia deve ter imaginado, opa, se não tem mais o tema do raio-x, eu volto meu rei para casa de F7, e ela jogou esse lance. O problema é que aqui Luiz Paulo Sup jogou um lance brilhante. Um lance muito, muito forte, que força o abandono da Júlia Alboredo. Rafael, meu guri, que lance foi esse? Se tu quiser descobrir o lance, dá um pause aí no vídeo, tenta encontrar o lance que é uma verdadeira bomba. O lance que o Chess.com também considera como brilhante. Eu vou dar o lance, hein? E nessa posição, Luiz Paulo Sup mandou o inacreditável dama por G5. E depois desse lance, imediatamente a Júlia Alboredo fez o quê? Abandonou essa partida. Olha, uma partida impressionante do ponto de vista tático e estratégico. Luiz Paulo Sup é um monstro do xadrez. Mas calma lá, Rafael. Vocês devem estar se perguntando, mas por que a Júlia abandonou? O Sup tá dando a dama inteirinha, então. O primeiro tema que surge aqui é a ameaça de mate com dama G6. Então já cria esse tema, meio que força a captura da dama. Agora, o problema é, se tomar essa dama, o Sup jogaria aqui cavalo por E5, e depois que o rei sai do cheque, cai a dama em C6, ou seja, as brancas, além do bloqueio posicional, tem aqui também a vantagem material, né? Então observe um detalhe muito importante, as peças da Julinha acabaram ficando todas aqui nas casas de origem, as torres, os bispos, então uma posição de bloqueio muito, muito terrível. Observem também que o Sup tem o controle da coluna D, e as peças muito ativas, além da vantagem material. Então nessa posição, tá marcando aqui para as brancas 5 pontos de vantagem, que é uma vantagem decisiva, né? Claro, a Júlia viu isso daqui, compreendeu a posição e viu que estava muito, muito mal aqui e abandonou a partida. Partida impressionante da locomotiva do nosso xadrez brasileiro. E claro, como não poderia faltar, olha a precisão impressionante da partida. 96.3 para o Sup, jogou como uma verdadeira engine, com um lance brilhante que foi justamente o dama por G5 que arrebatou a partida. A Julinha Alboredo fez 86,5, acabou tendo uma precisão afetada pela dificuldade da partida, da posição, principalmente depois do F5, que acabou tomando um bloqueio muito grande, posicional. Uma partida muito, muito boa e impressionante de Luiz Paulo Sup. Tamo de olho nele, hein? Observem agora o resultado do torneio após a segunda rodada. Então, na liderança do torneio, nós temos o mestre internacional Diego de Berardino, que tá fazendo um torneiaço, fez uma partida que foi um escândalo na primeira rodada contra o Cubas. Eu vou trazer essa partida genial do Diego. Na segunda colocação, nós temos o Simon Alejandro da Argentina, jogador muito talentoso, que agora vai virar mestre internacional, né? A FIDE tá homologando o título dele que ele ganhou no Floripa. Na terceira colocação temos o Felipe Eldebs, que empatou na primeira rodada contra o Sup e ganhou a segunda rodada. O Quintiliano tá fazendo um torneiaço, também tá com 1,5 ponto. O Quint que também busca aqui a última norma para virar grande mestre na torcida por ele. Luiz Paulo Sup também invicto no torneio, 1,5 ponto. Ele empatou com o Eldebs na primeira e ganhou a segunda rodada da Júlia Alboredo. Jogando no torneio também temos o Silvio Cunha, o Luiz Ernesto Rode, o Dragan tá jogando, a Júlia Alboredo e o grande mestre Cubas do Paraguai. Ficamos de olho então nesse torneio sensacional e eu vou trazer também as partidas da primeira rodada e as partidas que estão acontecendo no dia de hoje. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.